Abre a Bíblia Sagrada conforme escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Procederemos à leitura do versículo 23 até ao capítulo 4, versículo 7. Gálatas 3, 23 até o versículo 4, até o capítulo 4, versículo 7. Enquanto nós nos preparávamos lendo alguns irmãos que puderam trazer bênçãos nesse texto tão sagrado, deparei-me com uma exortação que fiquei abalado. Queria partilhar com vocês. Quando o pregador está pregando a palavra de Deus, e quando ele é fiel, André, à palavra de Deus, e nós não prestamos atenção, e não partimos para a obediência, a ação de Satanás está começando em nossa vida. Fiquei impressionado. Irmãos, aqui você está ouvindo a voz de Deus na sua palavra. E quem se opõe à voz de Deus e à sua palavra é Satanás. De sorte que nós não temos opção. Ou nós ouvimos a voz de Deus e passamos a prestar atenção e toda a atenção que pudermos, e também depois vivermos e obedecermos em toda a força que tivermos, ou nós estamos fazendo aliança com o nosso adversário. Então, meu irmão, pense nisso, na importância que é, valorize isso. Quando você deixa de vir à casa de Deus, por mero capricho, você tem outras coisas, você tem um jogo, Satanás está no esquema. Sinceramente, ele está, porque ele não quer que você se atenha às Escrituras e à palavra dele. Por isso, irmãos, vamos prestar bem atenção e ficarmos bem advertidos. Eu fiquei impactado. Às vezes eu sou pastor há tantos anos e sempre considerei que talvez o irmão tenha um probleminha, não sei o quê. Claro, os problemas para nos manter, né? Com dificuldade, e podemos ter dificuldade de vir à casa de Deus. Mas, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque o inimigo, ele está no pé, mas no pé, quando nós olvidamos as coisas de Deus. Não há opção para nós. Ou porque 24 horas por dia, ou estamos adorando o Senhor, ou estamos servindo a nós, de tabela, ao nosso adversário, né? Assim sendo, vamos prestar toda atenção na palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, de 23 até 4, versículo 7. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Porque todos nós, ou porque todos vós, sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo-vos que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutela, sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Mais uma vez oremos. Pai, abre o nosso entendimento e principalmente, Pai, abre o nosso coração para a Tua palavra, de maneira que nós sejamos genuinamente impactados por ela, transformados por ela e abençoados por Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Paulo estava, até o final do verso 22,
Ele estava dialogando com os judaizantes, né? E a igreja da Galácia influenciada pelos judaizantes. E então ele vai arguir a questão, como você viu pela manhã, que os judeus falam, Paulo, tudo bem, ok, Cristo, né, é da promessa, e na promessa veio pela fé, Abraão não merecia, ok? Mas e Moisés? Como é que fica? E a lei? A lei foi dada para nós obedecermos, ou Deus brincou com a gente? Deus deu uma lei que você não pode obedecer e fica rindo lá no céu, porque você deu os 10 mandamentos, mas você, Arthur, mas você, Gustavo, não pode obedecer. Então, aí que história é essa? E que Deus é esse que fica dando mandamento e a gente não pode obedecer? Ora, você deu mandamento, foi para obedecer. Aí Paulo vai dizer, ok, e é isso mesmo. O mandamento, quem obedece os mandamentos, né, recebe vida por eles. Aí, lá está escrito, Moisés disse claramente, se você obedecer rigorosamente a lei de Deus, por ela você viverá. O problema é que ninguém obedece. E aí, porque Adão caiu, e porque Adão nos jogou sobre a culpa, e porque a carne com Adão enfraqueceu, e porque ela enfraquecida não pode mais ter condição de obedecer, aí Deus envia seu filho, e na sua carne ele obedece por nós. E aí os judeus falam, mas então por que da lei? Aí Paulo fala, para agravar o pecado. Não só ela foi dada para obedecer, mas como então nós não obedecemos-la, nós não a obedecemos, aí o que acontece? Ela vem mostrar a agudeza, o horror do nosso pecado. Como que de fato o pecado é terrível. E aí o que aconteceu? Como ela agrava o pecado, aí ela assenhora-se e se torna os seus seguidores escravos. Então os que são da lei, são escravos da lei. Por quê? Porque ela fez o pecado ficar enorme, a dívida ficou grande, e ela que é a cobradora, ela que cobra, falou, agora você vai me pagar. Como você não tem como pagar, você é meu escravo. Esse é o argumento de Paulo. Então não tem escapatória. A lei foi dada para poder mostrar a você que você é fraco, que você é incapaz, que você está preso. E aí ele usa aqui esse detalhe interessante. Ele vai dizer lá, como disse pela manhã, que a lei aprisiona, ela prende, ela escraviza, não é? Ela tornou, portanto, um poder sobre nós. E nesse sentido, ela, portanto, agora, ela manieta. Mas agora, ela nos levando ao desespero, ela nos levando à situação grave. O que acontece conosco? Nós somos despertados e somos dirigidos a Jesus. Então aí Paulo usa outro argumento, outra coisa linda da lei. Ela como um pedagogo, como um tutor, como alguém que leva a criança para a escola, como alguém que cuida. O pai tem as suas obrigações. Contratava então, Romilda, alguém que pudesse cuidar das crianças. Hoje, infelizmente, é a televisão, né? A babá, né? Lamentavelmente, né? Mas naquela época, os pais contratavam um tutor, e aquele tutor cuidava da criança. E aí, André, e aí, Arthur, você dá sorte, porque o tutor era perigoso, entendeu? Porque ele, às vezes, machucava as crianças, disciplinava a criança, ele era bravo demais. E, às vezes, o pai não sabia. E ele falava, se você contar para o seu pai, pior vai ser ainda. Né? Então, a criança ficava numa situação gravíssima. Então, eram os tutores, que estavam, então, agora, mandados pela lei. Então, a criança tinha que obedecer aquele tutor. Ele era filho, ele era futuro herdeiro, ele era dono de tudo, mas ele era o escravo. E Paulo agora vai dizer, era assim a nossa situação, como pessoas que eram escolhidas e que viriam um dia a ser libertos por Cristo. Estamos nós, então, sob a tutela da lei. E vai mais antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados. Aqui que está, a ideia aqui encerrada, a palavra é presos, aprisionados, como aconteceu com Paulo lá na cidade de Filipos. Ele foi encerrado. Essa ideia de preso para essa fé, que no futuro havia de revelar. De maneira que a lei nos serviu, então, agora de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossem justificados por fé. E tendo agora, diz ele, vindo a lei, a fé, já não mais permanecemos subordinados ao aio. E havia uma cerimônia muito interessante,
que a criança judia, quando ela completava a idade da sua civilidade, né, de civil, a sua idade civil, ela vestia o que dizia o Judson, a chamada toga virilis, né, a toga de viril, a toga de homem. Então, quando ele crescia e atingia aquela idade, né, de 12 anos, ali que ele agora recebia a responsabilidade, o menino judeu aos 12 anos, aqui no Brasil, 16 anos, né, Reinaldo? 17 anos, faz bagunça, tudo e ó, não tem punição. Israel, não. 12 anos a criança já responde pelos seus crimes, não é? Então, a criança recebia naquele dia a chamada toga virilis, né? É uma cerimônia bonita. Então, a partir daquele dia que ele vestia aquela toga, agora ele estava livre do seu tutor, estava livre de tudo. Então, Paulo usa esse argumento de revestir-se de Cristo, a ideia, então, vem ligada aqui. Ele fala, então, quando vem a fé, nós já somos agora desligados, nós já estamos desligados da lei, e então agora somos livres. A criança agora tem responsabilidade pessoal, ela se torna, portanto, livre nesse sentido. Então Paulo fala, então, vindo a fé, já não ficamos mais subordinados ao tutor, àquele tutor, pois todos vós agora sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui começa realmente um novo assunto. É aqui, dá início Paulo nessa carta ao novo assunto que é a filiação, né? Que é a filiação a filiação dos filhos de Deus, ou a nossa adoção na nossa fé, sendo agora nos tornamos filhos de Deus. Bom, as pessoas são filhos de Deus, não é? O meu medo não é isso. Eu já tive um problema sério uma vez que uma mosca pequena entrou aqui quando eu falava. E aí foi horrível, foi horrível. Vocês não podem imaginar, não sei se a Romilda lembra, mas eu fiquei apavorado e né, foi horrível. Deixa eu tomar água aqui antes que eu possa pensar outras coisas. Então agora tem um novo assunto, irmãos. O assunto eu sei que vai ser difícil para vocês, eu não sei como é que vamos fazer com essa borboleta aí. Aí, Reinaldo é que resolve as coisas, que quase agora, né? Aí. Vamos ver quem vai ter a sorte. Aí, Marquinhos, mais ninguém. Aí, André, vai, André. Talvez se apagássemos as luzes, não é? Podíamos apagar as luzes aqui, deixa lá, que ela deve ir para lá. Indo para lá, vamos fazer o seguinte, senão não vou pregar aqui hoje. Apagamos a luz aqui, ela vai para lá. Vindo para lá, vocês todos vêm para dentro do templo e a gente puxa a porta lá. Apaga essa também aí, apaga essa também aí. Essa aqui está aí, essa aqui está aí. Aí, pronto, pode acender, pode acender. É bom, né? Sempre tem um macho na igreja. Graças a Deus. Muito obrigado, irmãos. Vamos voltar então, vamos nos concentrar pela bondade do Senhor outra vez, né? Graças a Deus. Meus irmãos amados, então, Paulo começa agora trazendo um novo assunto, que é a questão da nossa adoção. E ele fala, então, pois vós todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Observe que ele deu um passo adiante. Por quê? Porque lá no capítulo 3, no versículo 7, olha aí, nós já trabalhamos isso semana passada, né? Diz assim, pois todos os que são da fé, pois os da fé é que são filhos de Abraão. Olha só, pois os da fé, não os da carne. Olha, observe isso aqui. Não são os judeus que estão lá na Palestina, que tem aquelas barbas, aquela coisa toda, que falam o sangue de Abraão corre aqui. Não é filho de Abraão. Cristo zombou deles uma vez, já falou com eles, vocês não são filhos, Cristo falou, vocês são filhos do diabo. Jesus foi terrível. Em João 8 fala assim, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Não, vocês são filhos do diabo que é vosso pai. Então, irmão, todo judeu, todo brasileiro, todo americano, todo argentino, todo australiano, todo japonês é filho do diabo antes de aceitar a Jesus. E você só é filho de Deus quando você recebe o Filho de Deus. Quando você é escolhido, você é atingido pela graça de Deus. Então, olha, todas as pessoas que não são crentes ou não creem no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, e não confessa o Filho de Deus como Deus verdadeiro, como Senhor e Salvador, essa pessoa ainda, por melhor que ela seja, às vezes ela é melhor do que você. E é triste isso, né, Luciano? É triste, né, Welcome? É triste, né, Demetrios? Saber isso, mas é verdade. Sabe que tem pessoas lá fora no mundo que não são crentes em Jesus Cristo e tem a ética melhor do que, às vezes, os próprios crentes? Pode ocorrer, pode ocorrer.
Tem homens lá fora que são casados com as suas esposas, não são crentes, são melhores maridos do que nós muitas vezes. Que não damos à nossa esposa atenção, carinho, o valor que elas têm. Lá, eles dão muito mais. Mas não importa, não importa. Eles podem ser melhores na ética, mas não são salvos, irmãos. Não vamos confundir uma pessoa que tem uma ética boa com uma pessoa salva. Não é ética que salva, não é ser bom. A salvação é pela graça inefável de Deus. Você vê Jacó, o nome dele era Flávio, o quê? Era enganador, mas Deus escolheu Jacó e aborreceu de ser de Esaú. Esaú era amado pelo pai, Esaú era primogênito, Esaú tinha todas as qualidades, mas fazia comida gostosa para o pai dele, mas Deus escolheu Jacó. Porque a escolha, Reinaldo, graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, não depende da nossa beleza, da nossa bondade, de nós, depende da graça de Deus. Entretanto, é bom que lembremos isso, não é os da carne que são filhos de Abraão. Hoje, né, claro, a gente está vendo para fora que há Israel não sei o quê, Jerusalém não sei o quê. Irmãos, nós os cristãos sabemos claramente, ou o judeu vem para o cristianismo, ou ele vai para o inferno. Ninguém vai para o céu porque é judeu. Não pense nisso. Está em Jerusalém, nasceu, tem o sangue de Abraão. Eu vi até um pastor falando uma bobeira, falou assim, olha, o judeu que converte, ele é santo ao quadrado. O quadrado desse cara. Quadrado desse cara que fala uma coisa dessa. Não existe santo ao quadrado, não existe filho de Deus duas vezes. Não. Nós somos filhos de Abraão. Todos os crentes. Paulo fala assim, porque todos vós sois filhos de Abraão pela fé. E agora ele dá um passo a mais, porque pela fé também somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, é isso, Thalia. Você, minha irmã, é filha de Deus? Sim. Por quê, minha irmã? Porque você crê no Filho de Deus, o Senhor Jesus. Recordando, só para lembrar você sabe de cor esse texto aí, com certeza? João 1,12. Vamos lá olhar? João 1, capítulo 1 de João, versículo 12. Esse é um versículo que todo mundo deve saber memorizado. Os crentes têm que saber esse versículo memorizado para não trazer confusão na cabeça. Principalmente nesse mundo nosso cinza, esse mundo ecumênico, né? Você precisa ter esse versículo na ponta da língua, irmão. Na ponta da língua, irmão. Você, meu irmão, tem que ter esse versículo na ponta da sua língua. Para você não cair na armadilha de ecumenismo, né? De judeu é crente, de não sei o que lá é crente, a pessoa boazinha. Não é não. Não vai para o céu não. Vamos lá. Vamos ler comigo? João 12, todos nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, pronto. Ou crer no nome de Jesus é filho de Deus, né, Marta? Ou não existe outro caminho. Não é, Miriam. Pode ser bonzinho demais, mas é filho do diabo. Ai, pastor, é tão difícil falar isso, né? Não é difícil? Eu tenho um amigo meu que ele é uma pessoa maravilhosa, pastor. Ele é filho do diabo. Não sou eu que estou falando. É as escrituras que estão dizendo. É Deus, porque só tem dois pais, meus irmãos. Ou vocês acham que deve ter um terceiro aí nesse meio aí? Não tem. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Adão. E Adão está comprometido com Satanás. Adão rompeu com Deus. Adão, a sua raça, foi toda entregue ao inimigo. Então, ele é uma pessoa polida, educada, inteligente, mas infelizmente não é crente, entende? É pela graça do poderoso Deus, alguém que tem, né, aquelas marcas de Deus, da humanidade, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e Deus, por misericórdia, preserva neles alguns sinais da criação que eles têm, mas espiritualmente, e o perigo é grande, né? O perigo é grande, daquela pessoa que é fingida e tem aquela beleza toda, mas na verdade ela não é crente em Jesus Cristo. Tudo bem até agora, Natália, tá entendendo, menina linda? Que a gente é filho de Deus como, minha irmã querida? Como? Crendo no nome de Jesus Cristo, né? Quando você fala, eu creio no nome de Jesus, você se tornou filha de Deus. Que maravilha, né? Agora, olha só, a bênção disso é muito grande. E Paulo agora vai começar a trabalhar nesse sentido. Ele vai dizer, porque todos quanto fostes batizados em Cristo. Observe bem, você creu e é batizado. Olha que Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Sérgio. Quem crê e for batizado. Paulo está dizendo aqui que o batismo, o crente deve ter o batismo, como o judeu tinha circuncisão.
Porque o judeu tinha a circuncisão como o rito que garantia a filiação divina. E tem hoje também, não é assim, Lucélia? Tem crente que pensa, ou tem cristão que pensa, que ele é cristão porque foi batizado. Ah, eu sou batizado. Irmãos, é claro que hoje, mediante a grande volume da pregação do evangelho, é difícil. Mas há muita gente hoje ainda que acredita que é filho de Deus porque cumpre rituais. Porque cumpre rituais. As igrejas que fazem rituais estão lotadas de gente. As pessoas estão lá, sabe? E tem dança, e tem levanta a mão, e tem cerimônia de óleo, passa óleo, não sei o quê. Essas coisas impactam as pessoas. São rituais. Paulo vai chamar isso lá na frente de... ele vai dizer isso lá na frente, que isso é chamado, na verdade, rudimentos do mundo. Essa palavra é uma palavra fortíssima. A ideia é que essas cerimônias enganam as pessoas. Satanás as engana. Elas ficam confiando em batismos, confiando em unções de óleo, de azeite, de não sei o quê, mas elas não têm a fé pura no Filho de Deus. Elas não estudam a palavra de Deus, elas não conhecem o Filho de Deus, elas só ficam naquela coisa externa, naqueles arrepios, entende? É um tipo de cerimonial. E Paulo fala aqui, irmãos, nós somos filhos de Deus pela fé, e em Jesus nós somos batizados. Assim Paulo não diz que o batismo deve ser visto como era visto a circuncisão, de outro lado ele fala que o batismo é necessário. Você deve ser batizado. Você precisa ser, eu tenho que ser batizado, né? Nós somos batizados. O batismo é o símbolo, é a marca da graça de Deus em nós. Ele não nos garante, mas ele é necessário para mostrar pela bondade de Deus o nosso pertencimento, o selo da graça de Deus em nós. Você pode ter o selo, mas não tem a qualidade. É falso, né? Você não compra a roupa aí, esse aqui, eu não sei dizer essas coisas mais modernas, a Romilda aqui lá em casa cuida de mim, e quando eu estiver bem mal vestido, você sabe porque a minha mulher viajou, né? Então, mas o fato é que ela que entende desse negócio na minha casa, né? Mas então não sei muito marcas não, mas a gente tem algumas marcas aí, né? Yves Saint Laurent, sei lá se isso é marca agora, né? Mas a gente tem aquela etiqueta, mas é comprado no Paraguai, não é? Quer dizer, aquilo ali batismo, pode acontecer isso. Você tem o batismo, você tem aquela, mas você não é. É uma coisa falsa. É isso que é o problema. A gente confia em rito, mas rito não muda o nosso coração. Primeiro é a mudança do coração e depois o rito. Paulo fala, em Cristo então, vocês foram batizados. E o batismo, portanto, foi uma ordem de Jesus. Mas ele vai adiante, não só vocês foram batizados, mas vocês se revestiram de Jesus, vestiram a roupa. A ideia aqui é que Cristo nos dá a toga. Aquela toga virilis que vestiu o menino judeu e que tornava ele livre agora, entende? Agora nós em Cristo somos revestidos de Cristo. E quando nós somos revestidos, Deus olha para mim, mas não me vê mais, porque agora eu estou vestido de Jesus. Agora a minha vestimenta é de Cristo. Essa ideia, ela está também, você lembra, lá em Romanos, vamos ver lá. Em Romanos, quando Paulo vai falar da nova vida, ele vai dizer no versículo 5, porque se fomos, 6:5 de Romanos, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos agora como escravos ainda ao pecado. E ele vai dizer, porventura ignorais, versículo 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou, assim andemos nós em novidade de vida. Aí ele vai ainda repetir esta ideia, no livro de Colossenses, quando ele vai dizer que nós, pela graça do nosso Senhor, nós somos também revestidos, olha aí, capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3, versículo 6, não mintais uns aos outros, uma vez que vocês tiraram a roupa do velho homem com os seus feitos, a roupa despiste, tiraram a roupa do velho homem, e vos revestistes, vestiste a roupa do novo homem, que se refaz em Cristo, né, para o pleno conhecimento, segundo a imagem que é Jesus, daquele que o criou. Paulo vai dizer, olha, se você está vestido de Jesus, mentira não tem jeito com você. Você não pode ser mentiroso. Você não pode falar mentira, porque a sua vestimenta não vai permitir. Você tem etiqueta falsa?
Ou você é verdadeiramente um produto daquela empresa, hein, André? Hein? Como é que é? É cristão, menino? Eu sou cristão. Batizado? É. Então tá etiquetado, né? Tem nome, tem etiqueta. Então como é que tá a vida, garoto? Então como é que tá a vida? Então como que você reage a Jesus, o seu Salvador? Como você vive em relação a Ele, menino? Aí você vê a glória que é o revestir. Mas essa ideia que Paulo vai dizer aqui em Colossenses, né? Ele mostra essa realidade. E também em Efésios, olha aí Efésios, logo o livro seguinte, capítulo 4, Paulo vai dizer, no sentido de que, quanto ao trato passado, a vida que vocês tinham anteriormente, vocês se despojaram do velho homem. Despojar é tirar a roupa, né? Despojar-se. Tirar a roupa, a ideia é tirar a roupa aqui. Do velho homem. Essa roupa que se corrompia segundo as concupiscências da mentira, do engano. E ele vai dizer, e vos renoveis do Espírito, no Espírito do vosso entendimento, e vos revistais. Interessante. Despojamento, tira a roupa velha e veste a roupa nova. Tem gente que quer tirar a roupa velha, mas não quer vestir a roupa nova? Então não existe isso. Você se revista do novo homem, criado segundo Deus em retidão, e em justiça e retidão procedente da verdade. Paulo está dizendo, olha, isso aconteceu conosco, quando nos tornamos filhos de Deus, porque então fomos batizados em Cristo e também fomos revestidos de Cristo. Paulo aqui, indiretamente, está jogando assim, meio contra a lei, no sentido de a salvação vir pela lei. A lei não daria isso para você. A lei só te condena, Cristo te salva. A lei só te aprisiona, Cristo te liberta, entende? A lei só manieta você e te leva ao desespero. Cristo traz esperança, Cristo é a sua esperança. Então ele vai dizer agora isso aqui. Então Dessarte, agora ele vai dizer que além de batizar, além de revestir em Cristo, a terceira coisa é que nós entramos numa união com Ele e com nossos irmãos. Ele fala assim, Dessarte, dessa maneira, não pode haver judeu e nem grego. Ou seja, não há mais sardinha. Marcos, meu irmão querido, não existe mais, meu irmão, diferença para nós não consideramos, entende? Brasileiro, japonês, africano, para nós, o crente não vai ter preconceito, ele não é a pessoa que vai armar-se de preconceito, certo? Hoje a onda de direitos humanos, não sei o quê, isso é do jeito deles lá. Mas a igreja de Jesus já vivia isso muito bem, com muita classe, há muitos anos, desde a época de Paulo, né? Escravo e livre. A Paulo vai dizer, então dessa maneira, nós não temos mais consideração étnica. Nós não consideramos americano melhor que brasileiro, como os mormons, por exemplo, acreditam. Os mormons creem que os americanos são, na verdade, descendentes especiais, né, de uma tribo especial, e que o americano tem um lugar muito especial no céu. Nós não cremos nisso, jamais. Nem tampouco cremos, como Rastafari, entende? Que crê que, na verdade, quando a rainha de Sabá foi lá em Israel, ela deitou com Salomão. E aí o Messias vem por Salomão, pela rainha de Sabá. Aí todo esse movimento que a gente viu na década de 80, dessa musicalidade aí, entende? Esses nomes que você conhece da música afro, todas elas estão inspiradas nessa ideia de que a raça negra é de fato a escolhida. E combate que a raça branca quis dizer que veio para o Isaac, ou não sei o que e tudo mais. Irmãos, a verdade espiritual é essa. Nós não temos essas considerações. Isso para nós não tem conta. Não levamos em conta mais isso. Porque agora em Cristo acabou essas distinções étnicas. Não há mais gente importante porque nasceu nesse ou naquele país, é dessa ou daquele sangue, é dessa ou daquela família. Isso para nós acabou. Porque em Cristo nós somos um só. Em Jesus, todos nós temos o mesmo valor, a mesma bênção da paz do Senhor. Mas Paulo vai adiante, ele fala, nem liberto, né? Ele vai dizer, nem escravo, nem liberto. Aqui está tratando da questão social, primeiro étnica, agora da social. Né? A escravo fica num lugar, os senhores no outro lugar. Não, então, Paulo vai dizer, olha, meus irmãos, quando nós somos crentes em Jesus, acaba isso. Acaba esse negócio de achar que você é mais importante do que a sua empregada doméstica. Paulo está ignorando que existe práticas e deveres devidamente na responsabilidade. Paulo está ignorando. Isso não. O servo tem que trabalhar como servo e o seu senhor deve exigir o seu trabalho e recompensar devidamente. Tem situações que são naturalmente tratáveis.
Mas quando eu penso que diante do meu Redentor e da salvação do meu Jesus, eu sou mais privilegiado porque tenho dinheiro, sou rico, e o outro que é pobre ou escravo, isso acabou, isso não existe. Não há mais para nós o pobre como pessoa amaldiçoada. Para nós, cuidado, para nós. Porque para a gente aí fora das algumas igrejas não é bem assim não. Eu me lembro, a Romilda talvez lembre disso, que eu devo ter contado alguma vez para ela isso, mas eu estava pastoreando lá em Teoflotone, e a minha igreja era bem pobrezinha, com muita luta lá em Teoflotone, né, a Flávia fui batizar a Flávia lá em Teoflotone, né, com muita dificuldade nós que comprou um Fusquinha branco. Eu não sei se era muito criança, nem lembrar que Fusquinha branco, que Deus abençoou que a nossa igreja comprou aquele Fusquinha branco. Então, aí foi um trunfo maravilhoso. Eu andava de bicicleta, né, mas a Romilda, e nós andávamos de bicicleta, visitando e tudo. Aí compramos um Fusquinha branco, Reinaldo. Não é esse carro bonito que vocês estão vendo andar com ele hoje, não. É um Fusquinha na época, né? Então, eu estou falando isso porque teve um irmão muito querido que me emprestou um carro muito bonito. Então eu estava naquele Fusquinha, Dimas. Aí eu parei lá na perto da casa lá, toquei a campainha. Aí a mulher falou assim, ô fulana, a empregada era da igreja, não falou o nome não, que é uma igreja muito conhecida, mas não falou o nome não. Ô fulana, vai olhar quem é que está lá na porta. Ela abriu a porta, olhou assim, é um senhor, um rapaz, que era bem jovem, é um rapaz de gravata. Aí ela falou assim, ele está encostado num Fusca branco. Aí a mulher disse, é o pastor da minha igreja. Ela falou, o quê? O pastor da sua igreja no Fusca? Credo! Na minha igreja nem os crentes mais humildes pensam em Fusca, não. Eu me senti tão humilhado. Era pastor. Quer dizer, assim, se na sua igreja o pastor anda de Fusca, como andam seus irmãos? Porque Deus, minha irmã, falou assim, porque Deus, minha filha, quer que nós somos filhos do rei. Ele quer que nós pensemos nos carros mais caros, né? Irmãos, que coisa mais inconveniente e tola, né, Miriam? Que coisa tola. Paulo fala, olha, para nós não tem escravo, não tem livre nem tem escravo, ou seja, para nós em Cristo Jesus somos todos irmãos, né? Aquela minha irmã que, né, é humilde, ou que trabalha com uma zeladora, ou que ou que é uma pessoa simples, para mim para o Jesus ela custou o mesmo preço, aleluia, o mesmo preço que você custou. Ele pagou com o mesmo preço, Sérgio, o mesmo preço. Aquele mais humilde crente que está lá, que é seu amigo lá na sua empresa, ele foi pago, meu irmão, foi comprado, meu irmão, com o preço que você foi pago, custou mesmo para o nosso Redentor. E Paulo fala, não tem diferença, não tem, portanto, diferença entre a questão social. E finalmente ele fala a questão sexual, né? Ele fala nem homem nem mulher. Aqui tem muita gente agora, está vendo, né? De mulher, de homem ser o chefe da casa, isso é tudo do cristianismo, isso é a invenção deles aí. Paulo está tratando dessa questão, repito, Paulo está tratando dessa questão do critério do nosso serviço, do nosso status aqui na terra, naquilo que nós fazemos. Deus deu funções à mulher que não deu funções ao homem. A mulher é diferente do homem, não adianta que ela entende? Não, a mulher é igual ao homem. Coitado do homem, pode amamentar alguma criança. Entende? Nunca, jamais, não é? Não tem jeito, é uma loucura, sabe, é Satanás. Nós chegamos numa época que o diabo está fazendo todo mundo ficar cego, Homem e mulher é a mesma coisa, não é? A Bíblia fala que não é. Agora Paulo fala que é aqui, aí você está vendo? Paulo falou que é. Não, o que Paulo está dizendo aqui não é a relação que nós temos da família, não é a situação que enfrentamos na nossa casa. Paulo está tratando aqui do relacionamento com Deus, da salvação para com Deus. Ou seja, o mesmo preço que Cristo pagou para salvar o homem, é o mesmo preço que Cristo pagou para salvar a mulher. Se bem que, no cristianismo, a mulher teve o seu status muito mais elevado, muito mais abençoado, muito mais feliz. Sem dúvida nenhuma. Paulo está dizendo, tratando isso aqui. Vocês são filhos de Deus, portanto, agora vocês têm também comunhão uns com os outros. Tem união, né? A nossa união. Somos um em Jesus. Eu disse, somos batizados, somos revestidos de Cristo Jesus, né? E agora Paulo fala, nós temos unidade. E agora, a quarta coisa, versículo 29. E sois de Cristo, e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Descendentes de Abraão. Ou seja, nós temos uma família. Isso é muito bom, menina querida. Você sabe que hoje, o problema de hoje é a questão de sentido de vida. As pessoas acham que a vida não tem sentido. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas acham que não há sentido para a vida. Entende? Não há propósito. Para que você está neste mundo? Eu não sei.
Eu vim aqui, estou aqui, entendeu? Isso é Cristo que vai restaurar. É uma mensagem maravilhosa, Gustavo. Você, meu irmão, sabe para que você vive, para que você vive, de que família você é. Qual é a sua família? Ah, a sua família, né? É a do Filho de Deus, é a de Abraão. Eu sou pela fé, filho de Abraão. Eu tenho uma igreja, eu tenho uns irmãos, eu tenho uma casa, eu tenho um propósito de vida, eu sirvo ao meu Senhor, entende? Ah, eu estou lá no meu trabalho, eu estou no meu trabalho para servir o meu Jesus, né, Dimas? Você está no seu trabalho, né, meu irmão? Para servir o Senhor, não é verdade? O seu testemunho ali, a sua vida ali, para refletir a glória de Deus, não é? Quão maravilhoso é isso? A gente vê essa realidade, né? Poucos dias eu tive na casa, no trabalho de um membro da nossa igreja, e aí, quando eu entrei lá, eu falei assim, escuta, eu queria encontrar fulano de tal aqui. Vocês precisam de ver o que eu ouvi daquele irmão. Só quer falar com quem? Tinha dois funcionários. Com quem você quer falar? Com fulano. Adivinha? Eu assim, é o cara mais clássico aqui dessa coisa. Cumprimenta todo mundo. A gente chama ele aqui de quase um astro. É maravilhoso. Eu disse, glória a Deus por isso, eu quero falar com ele. Eu fiquei todo cheio, da minha igreja, é da minha igreja, né? Subi mais um pouco, cheguei lá na sala, tinha mais 3 pessoas na sala onde trabalhavam, ele está aqui, ele trabalha aqui, todo mundo, não sei o quê, é muito maravilhoso. Não, ele é muito bom, é uma pessoa. Eu voltei para casa tão feliz, tão abençoado. Isso, irmãos, é a verdade, nós temos um propósito de vida. Você está no seu trabalho para glorificar o Senhor, sabe, para poder dar o testemunho do Senhor Jesus. E quando você faz isso, né, que glória você traz para o Salvador, que glória você traz para Jesus. Eu já tive outras circunstâncias, viu, Marta? Que eu cheguei numa casa, fui falar com o capitão lá, falei assim, olha, eu vim aqui convidar o senhor para ir na igreja, eu não vou na sua igreja, reverendo. Nunca piso naquela igreja. Porque se essa mulher aqui, que é da sua igreja, viu, reverendo? Do jeito que ela é, aqui em casa, entendeu? Eu não quero nunca ser da sua igreja, porque eu não quero que seja mais como essa mulher é. Eu fiquei tão sem graça, meu Deus, e agora? O que eu vou falar, né? Entende? Porque a mulher que estava lá, é claro que o homem é assim mesmo, o homem gosta de humilhar a mulher também, né? Não pode considerar tudo não é? Eu não esqueço do meu amigo meu, do irmão meu, que foi numa casa, ele era bem moreninho, ele era um presbítero lá na minha igreja, maravilhoso, ele é negro, né? E ele chegou lá e foi fazer uma visita, aí eu falei assim, olha, faz uma reza brava para a mulher aqui, porque essa praga dessa mulher aqui, não sei o quê, falou e tal, faz uma reza brava para ela. Aí ele falou assim, irmão, fulano, eu acho que você está fazendo confusão, né? Eu sou um velho preto, mas eu não sou um preto velho, não, porque fazer reza brava não é comigo, né? Não é comigo. Então, olha, eu vou orar sim. Agora, eu vou orar mais para você, viu? Porque você está maltratando a sua mulher, quem precisa de oração é mais você. Ele foi forte. Irmãos, essa é a verdade espiritual que nós temos, né? Nós temos uma família, nós somos uma família, de um povo, meus irmãos, um povo separado, um povo diferente, Eutália, um povo, Flávia, maravilhoso, Luísa, um povo, Lourdes, que é um povo separado, é um povo diferente, que tem linguagem diferente, que tem maneira de olhar a vida diferente, que tem atitudes diferentes, que perdoa, que ama, mas não ama os seus amigos, ama os seus inimigos, porque Cristo diz, amai vossos inimigos, orai porque vos perseguem. Se tem alguém que está no meu pé, eu vou abençoar, abençoa quem te amaldiçoa, abençoa, disse Jesus, disse a palavra de Deus. Faze isso, essa é a nossa família, essa é a família dos verdadeiros santos de Deus. Então, olha só, quanta bênção temos no Senhor, não é? E aí, ele vai dizer que em Cristo nós temos, então, somos descendentes e temos uma família. Somos uma família. E ele vai dizer, somos herdeiros. Olha que coisa linda. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros do Senhor. Essa palavra de herança é muito maravilhosa, ela é muito maravilhosa. Eu não vou tratar do versículo em diante, vou terminar aqui, mas eu estou aflito que chega a semana que vem, para vocês verem a glória da adoção. O que é ser filho de Deus de verdade, quando adotados na família de Deus? É muito lindo, é muito maravilhoso. Mas aqui já começa essa bênção. Nós somos herdeiros de Deus. Em outras palavras, Arthurzinho, menininho como você é, crente em Jesus Cristo. Você sabia uma coisa, Arthurzinho? Você sabe de quem que é esse planeta, meu filho? É seu. Ai, pastor, eu nem sabia. Que tudo era meu, né? Tem gente que toma posse, né? Tem gente que toma posse mesmo, assim, leva a ferro e fogo esse negócio, né? Não, tudo é seu sim, Arthur. Esse mundo todo é de você, espiritualmente te pertence. Você tem mais gozo e alegria do que seus coleguinhas que acham que é dono de tudo. Não é assim, Reinaldo? Tem pessoas, Reinaldo, você conhece, Reinaldo? Pessoas que têm muito, mas não tem nada, Reinaldo. Tem muito, mas não tem nada. Porque ter não é uma questão de bolso cheio, mas de coração cheio.
Eu posso não ter nada, mas tudo é meu em Cristo Jesus, entende? Eu vejo a vida como bênção, tudo é bênção. Às vezes o meu prato, né, Joelma? O meu prato é um arroz com a banana, um bife, coisa simples. Não é um banquete que o meu vizinho está tendo, mas mais alegria eu tenho com aquele banquete. Há mais alegria no prato de hortaliças, diz o provérbio, do que no boi cevado, e com ele há o ódio, não há o amor, não há a salvação de Jesus, né, Marquinhos? Então, a nossa alegria é grandiosa e tudo é nosso em Cristo, nós somos herdeiros, mas herdeiros da terra, mais ainda, André, mais ainda, Arthur, para poder completar a sua alegria, menino querido, você é herdeiro da eternidade, do céu, meu irmão. A Deus te garantiu a pátria gloriosa, o céu da eternidade, onde você é herdeiro das coisas. Eu imagino, irmão Sérgio, eu fico imaginando, Wesley, eu fico imaginando, meu irmão, como será a alegria do céu, como será a satisfação. Se aqui na terra o crente vive uma vida tão feliz, não é? Eu não esqueço meu tio, que era um pastor batista, e que veio aqui a Belo Horizonte, e ele morava aqui em Belo Horizonte até, e ele aqui naquela rua 7, na Praça 7 ali, ele estava passando ali, um senhor parou assim, senhor, aqui, quando é o seu aniversário? Eu disse, por que você quer saber? Ele é lá do interior, por que você está sabendo do meu dia de aniversário? Isso é porque você vai comprar um bilhete aqui para ganhar uma fortuna. Esse ganhar isso para quê? Ué, você vai ganhar para ficar rico. Esse, mas eu já sou rico, senhor. Muito humilde, muito simples, meu pastor lá do interior. Esse, mas eu já sou rico. Eu só é rico? Sim, eu tenho uma grande mansão. O cara olhou para ele assim e falou assim, entende? E o cara virou assim, e ele falou assim, a minha alegria, ele olhou para meus olhos e viu a minha alegria, e olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a alegria de rico, eu sou rico porque Jesus é a minha riqueza, Jesus é a minha fortuna. Irmãos, a gente precisava de experimentar isso, irmãos, quão desgraçado nós somos, quão miseráveis nós somos, quão, meus irmãos, a nossa fé não vale quase uma pipoca, porque a minha fé, Sérgio, não me alegra, Sérgio, a minha esperança, Sérgio, não é nada, Sérgio, eu vivo como se eu fosse uma pessoa do mundo, meu irmão, do mundo, sem nenhuma alegria no Senhor, sem nenhum gozo, sem nenhuma esperança, sem nenhuma riqueza, não sem saber que eu sou bilionário, eu tenho mais do que todo mundo tem, porque eu tenho a glória do meu Deus, eu tenho a esperança do meu Deus, eu tenho a bênção do meu Deus. Se amanhã eu morrer, eu entrarei na glória do meu Deus. Oh Deus, quão maravilhoso é isso para nós, como isso devia, minha irmã, encher o nosso coração de todo o gozo, de toda a alegria, e aí nós saímos, meus irmãos, a desvalorizar tudo que neste mundo nós queremos e achamos que vale, que não sei o quê, e nós vamos deixar amanhã, vai ficar tudo aqui louco, essa noite pedindo a tua alma, o que tens preparado para quem será. E finalmente, além de estarmos em Cristo, sermos filhos de Deus, batizados, revestidos, unidos, herdeiros, ele fala, herdeiros segundo a promessa. E nós já temos a promessa realizada. A promessa é o Espírito Santo. Eu não posso continuar, mas eu vou depois recapitular com você, que há 2 versículos aí que ele fala que o Espírito foi prometido, e o Espírito foi dado pela fé. E quando você escutou a pregação, o Espírito Santo entrou no seu coração, e agora você tem a promessa. A promessa é Jesus, a promessa é o Espírito Santo, esse poder que ajuda na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado porque Paulo escreve nesta epístola coisas tão gloriosas sobre aquele que crê no Filho de Deus, e somente crendo se torna filho de Deus, e sendo filho de Deus é admitido pelo batismo, pelo santo batismo, é revestido da vestimenta de Cristo, de tal maneira que o Senhor olha para o pecador revestido de Jesus e vê nele a glória de teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e assim, revestido, nós somos unidos, ó Deus, uns aos outros, e perdemos, ó Deus, aquelas desconsiderações mútuas que as pessoas do mundo muitas vezes vivem numa separação, uma vida, Deus, sem harmonia e paz, e assim, Pai, nós somos unidos pela graça de Deus uns aos outros, e ó Pai Celeste, nós somos considerados como aqueles que herdam do reino de Deus, da glória de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Leva-nos para nossa casa com alegria, com disposição, e traga-nos, ó Deus, quinta-feira, para estudar a Tua Palavra, para meditarmos nela, para crescermos nela, e ó Deus, enche o nosso coração de fé, esperança e amor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos ficar de pé.